E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano, sejam bem-vindos. Essa é a primeira aula do nosso curso de Teoria Musical, Harmonia e Louvor. É um curso completo e gratuito sobre música, voltado aí para o público evangélico, mas para qualquer pessoa também que queira aprender um pouco mais sobre música. Ele está disponível no site www.programaaprendiz.com.br. Ele é inteiramente baseado também no livro, que tem o mesmo nome, que é o livro Teoria Musical, Harmonia e Louvor, que também foi feito especificamente aí para quem quer aprender um pouco mais sobre o instrumento, quem quer entender um pouco mais como funcionam as teorias da música, o pessoal que quer tocar sem cifra, que quer entender sobre escala, sobre acorde, sobre harmonia. Tem tudo nesse livro, é um livro bem legal, com uma linguagem bem acessível, com muitos exemplos práticos para você também poder exercitar no seu instrumento. Não é focado em um instrumento específico e nem em um estilo musical específico. Ele é bem amplo para que possa atingir aí o maior número de pessoas. Também está disponível no site para download, não precisa pagar nada, não precisa dar e-mail, não precisa fazer absolutamente nada. Só acessar o site e baixar o livro. Fica à vontade aí para divulgar, tá bom? Essa é a primeira aula. Lá no site, que é um blog na verdade, né, já tem uma aula do curso, que é uma aula um pouco mais conceitual, que fala sobre aspectos bem fundamentais da música, que eu não trouxe em vídeo justamente porque a gente não tem tanta aplicação prática do conteúdo daquela primeira aula. Então, falando de aulas práticas, essa aqui é a primeira, mas na verdade essa é a terceira aula do curso, tá? Então se você ainda não viu as outras aulas, dá uma olhadinha lá no site, que já tem um conteúdo para você, caso você ainda não conheça nada sobre música. Uma coisa importante também do curso é que ele foi pensado para quem conhece pouco sobre música. Se você já tem um conhecimento mais avançado, de repente, uma boa parte do curso aqui você já tenha conhecimento. Mas fique à vontade para assistir também, e qualquer coisa que você queira aí complementar, fique à vontade também para deixar um comentário, para me mandar um e-mail, tá bom? Mas o curso foi pensando nas pessoas que ainda conhecem pouco, justamente porque em boa parte das igrejas a gente tem uma carência grande aí de conhecimento de teoria musical. O pessoal às vezes até sabe tocar, mas não entende bem o que está tocando, fica muito dependente de cifra, muito dependente de outros guias, né? O pessoal tem que ter alguma coisa escrita para conseguir tocar. E o intuito aqui é ajudar o pessoal a se desenvolver para que, de alguma forma, possa ali aperfeiçoar a sua instrumentalidade dentro da igreja, tá bom? Não é focado numa denominação específica, qualquer pessoa aqui pode se aproveitar desse conteúdo, tá bom? Vamos lá então para essa primeira aula. A aula de hoje é para falar sobre escalas diatônicas, escalas maiores. Talvez você não conheça por escala diatônica, mas por escala maior talvez vocês já tenham ouvido falar. Talvez nem escala maior, talvez só escala, né? Não tem problema. A gente vai aqui no curso detalhar o que é cada coisa, eu vou te explicar os conceitos, mas de forma muito tranquila para você poder entender. O objetivo é que seja fácil de você entender. Eu não tenho o intuito aqui de ser preciso na parte técnica, na parte teórica, nos termos. Não, eu vou falar de um jeito que seja fácil para você entender, tá bom? Mas antes da gente começar, eu gosto sempre de ler um trechinho de algum texto bíblico que eu acho que pode nos ajudar aqui nos nossos estudos. Para essa aula eu trouxe o texto que está lá em Colossenses, que é o que diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Eu trouxe esse texto no primeiro capítulo justamente porque essa questão da gente estar servindo a Deus deve ser a nossa maior motivação para estudar música. Se você toca ou canta na igreja, é importante que você tenha conhecimento para que você possa fazer o melhor para Deus. Nós não estamos tocando nem cantando para os homens, né? A gente canta para Deus e Deus merece o melhor. E o melhor, ele passa pelo estudo. Não tem como a gente querer entregar o melhor de Deus para Deus sem a gente se aperfeiçoar, tá? Então eu quero te estimular e te incentivar a estudar a partir desse pensamento que está aqui em Colossenses, que eu acho que é muito aplicável para o nosso dia a dia, para tudo que a gente faz. Mas se você é músico, eu acho que é importante que você traga isso para dentro de si e você, de alguma forma, queira aí se desenvolver e estudar um pouco mais para poder tocar melhor, para poder cantar melhor. Um detalhe importante é que quem canta normalmente não se preocupa muito em estudar teoria musical, mas é tão importante quanto para quem toca. É óbvio que quem canta talvez não precise se preocupar tanto com a questão harmônica, os acordes, mas faz diferença se você souber. Então, se você é cantor dentro da igreja, fique à vontade também para assistir aqui. Eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. E até porque a maioria das pessoas que canta também toca, né? Então, eu acho que é importante para todos nós nos dedicarmos um pouquinho aqui, estudarmos um pouco mais aí para a gente prestar um louvor aí, uma adoração mais adequada para Deus. Beleza? Vamos para a nossa aula então. O que você vai aprender nesse capítulo, nesta aula, né? A gente vai trazer aqui o conceito de escala, vamos falar sobre tom e semitom, sobre os acidentes musicais, os tipos de semitom, e vamos falar das escalas diatônicas maiores.
Não vamos falar das menores, existe escala menor também, mas nessa aula vamos focar nas escalas maiores, que é a escala mais comum, tá bom? E vamos falar sobre um tal de dobrado bemol e dobrado sustenido, que esses carinhas aqui pouca gente conhece, tá? Então eu vou falar aqui hoje para vocês sobre esses assuntos, eu espero que ajude vocês aí no conhecimento de vocês no dia a dia e que vocês possam trazer isso para o dia a dia da igreja também. Vamos lá, o que é uma escala? Eu trouxe aqui umas imagens aqui de forma de bolo, né? A escala é mais ou menos isso mesmo, é um padrão, é uma forma, né? Onde você coloca as notas e ela sai de acordo com aquilo que você programou previamente, né? Então, conforme um bolo, né? Você coloca o bolo naquela forma, quando o bolo ficar pronto, ele vai ter aquele formato. A escala é mais ou menos assim, eu trouxe esse exemplo porque eu acho fácil de entender. Você vai pegar os ingredientes ali, que são as notas, vai colocar dentro de um padrão, de uma sequência, e ali você vai formar ali uma sequência musical que faz sentido no fim. Porque se você tocar notas aleatórias, ali você pode até estar tocando alguma escala, mas às vezes ela não faz muito sentido. Então, você colocar as notas musicais dentro de uma forma, dentro de um padrão, dentro de uma fórmula, como a gente costuma falar mais, você vai ter uma cadência ali, um encadeamento de notas que faz sentido para o ouvido, e isso faz com que a música se desenvolva de uma forma um pouco mais suave, mais apreciável, né? Se você tocar música com notas aleatórias ali, provavelmente não vai fazer muito bem, não vai agradar muito o ouvido, né? Então é importante você saber o que é uma escala, e especificamente aqui a gente vai tratar das escalas diatônicas, tá? Mas vamos lá, antes de eu falar de escala, eu preciso explicar sobre tom e semitom. É um conceito muito simples, mas que às vezes tem gente que se confunde, tá? Então, eu explico primeiro o semitom para depois explicar o tom. Tem aqui na tela, né? O semitom é o espaço mínimo que existe entre duas notas. Não é inteiramente verdade esse conceito, eu já vou mostrar para vocês, mas no dia a dia, na prática, a gente pode considerar isso como verdadeiro. Entre uma nota e outra, o mínimo de espaço de distância que existe entre uma nota e outra é um semitom. Aqui na tela, né, a gente tem aqui um desenho de um teclado, que ele está mostrando aqui de Dó para Dó sustenido ou Ré bemol, a gente tem um semitom. No piano, cada um desses degraus aqui, né, tecla branca, tecla preta, e assim por diante, são semitons, tá bom? No violão, na guitarra ou no baixo, qualquer instrumento que tenha um braço com casas, né, como esse que eu acabei de citar, cada casa representa um semitom. Então, em cada corda, você tem uma nota base e a partir da primeira casa você vai aumentando de semitom. Tá? Eu vou mostrar isso daqui a pouco aqui no instrumento para ficar claro para vocês. Mas, de forma bem simples, bem resumida, um semitom e um tom se resumem dessa forma, tá bom? Semitom é a divisão mínima entre as notas. E o tom agora, né, é o conjunto de dois semitons. Se você pegar um tom e dividir no meio, você vai ter dois semitons, tá bom? Até por isso que o nome é esse. Beleza? Mas eu falei que isso não é inteiramente verdade, né? Tem um carinha que se chama coma. Ele é um termo da música que é pouco usado, mas ele é possível de ver a aplicação prática dele em instrumentos que tem o que a gente chama de braço não temperado, ou notas não temperadas, tá? Eu trouxe aqui dois exemplos, né? O braço do violão e do violino. O braço do violão é fácil de você perceber que ele tem subdivisões. Ele tem ali os trastes e as casas, né? A divisão entre os trastes ali, o espaço interno, né? São as casas do violão, ou da guitarra, ou do baixo e assim por diante. No violino você já não tem isso. E aí uma coisa que é importante, eu vou pegar a guitarra aqui para vocês verem. Aqui na guitarra, né? A gente tem os trastes aqui, né? Acho que dá para ver bem. Quando você pressiona uma corda no meio da casa, na verdade, a pressão do teu dedo, ela está fazendo com que a corda abaixe até ela encostar no traste. Então é aqui em cima do traste que você tem a nota, não é no meio da casa. Tanto que, ó, eu vou tocar aqui, ó, essa é a corda solta. Aqui na primeira corda, quando eu pressiono a primeira casa, aqui na corda mais grossa, na corda Mi, a gente está fazendo com que a corda encoste no primeiro traste. E a afinação da nota que está aqui é a nota Fá, no caso, né? O primeiro semitom. Tanto que se eu colocar o dedo um pouquinho mais para trás, ó, a nota sai ainda parecida, tá? Ela dá um pouquinho de desafinada, eu já vou explicar isso, mas a nota acaba sendo parecida. É óbvio que o ideal é que você aperte no meio da casa para o som sair certinho, tá? No violino, na viola, no violoncelo, no trombone de vara, e tem outros instrumentos também, eles não têm essa divisão muito clara do que é o semitom, o que divide um semitom do outro, tá? Isso é o que a gente chama de braço não temperado. Que acontece o seguinte, por exemplo, aqui na segunda casa da guitarra, quando você pressiona, a corda vai ficar pressionada em cima do segundo traste. Tá? Nesse local exato você tem a afinação perfeita da nota, no caso aqui na primeira casa, na primeira corda aqui, na corda Mi, é um Fá sustenido. Essa nota aqui é um Fá sustenido, tá bom?
Se eu fosse fazer essa mesma nota no violino, fosse querer encontrar o Fá sustenido, eu deveria colocar o dedo exatamente no lugar onde seria o traste. Por isso que quem toca violino tem um pouco de dificuldade no início de tocar a nota afinada. É muito difícil no início você colocar o dedo no lugar exato. Se você fosse tocar uma guitarra que não tivesse trastes, existe, né? O baixo é mais comum você tocar o baixo sem traste, a gente chama de fretless. Que fret é o traste e less é sem, né? A palavra em inglês. Não, fretless é sem trastes. Você precisa colocar o dedo exatamente no lugar onde seria o traste, tá? E o que é o coma, então? O coma é a divisão do semitom, tá? Para você ter um semitom, você tem 4 comas e meio. Seria uma divisão aqui entre a primeira casa e a segunda, você dividiria isso aqui em 4 unidades e meia. É um pouco complexo isso, mas por que eu estou explicando isso? Para explicar a desafinação dos instrumentos, tá? Então, quando eu faço na guitarra um bend, né? O bend é uma técnica que você puxa a corda para cima ou para baixo, né? Você empurra ela para cima ou puxa ela para baixo, você muda a entonação da nota. Então, por exemplo, ó, eu estou aqui na nota, aqui na segunda corda, né? Na mais fininha aqui, né? Nessa casa aqui, na quarta casa, eu tenho a nota Ré sustenido. Na próxima casa aqui, na quinta, eu tenho a nota Mi, que é um semitom de distância do Ré sustenido para o Mi. Se eu der um bend, ó, veja que o som vai mudando até eu chegar na mesma nota. Essa variação do som é a variação dos comas, que em alguns instrumentos você pode usar isso na prática. Não é muito comum, a guitarra usa isso às vezes, você às vezes faz um bend, né, de 1/4 de tom. Seria metade do semitom no caso, né? Às vezes você usa esse tipo de técnica, não é muito comum, mas eu quis explicar para vocês saberem, tá bom? Então vamos voltar aqui. Existem 2 tipos de semitom. Um semitom que chama-se diatônico e um semitom cromático. Qual que é a diferença entre eles? O semitom diatônico é um semitom de notas de mesmo nome. E um semitom cromático ao contrário. O semitom diatônico é notas de nome diferente e o semitom cromático é notas de nome igual. Como assim? Por exemplo, Dó e Dó sustenido são 2 notas com o mesmo nome, mas elas têm uma diferença de um semitom de distância. Tá? Se eu pegar aqui o desenho aqui do teclado, vejam que eu tenho Dó aqui na primeira tecla e na primeira tecla preta eu tenho Dó sustenido. É a mesma nota, né? Continua sendo um Dó, só que uma é sustenido e a outra não é. Já vou falar sobre o que é sustenido. Mas se você não conhece, você já vai saber. Isso quer dizer que esse semitom é cromático. No caso aqui do Fá, do Mi para o Fá, eu tenho também um semitom. Eu não tenho nenhuma tecla preta aqui no piano entre a nota Mi e a nota Fá. Então a gente está andando um semitom. Porém, são notas de nome diferente. Uma é Mi, outra é Fá. Outra coisa seria, por exemplo, se eu pegasse aqui a nota Lá sustenido para a nota Si. A Lá sustenido é a última tecla preta aqui do piano. Ela tem o nome Lá. E o semitom seguinte é a nota Si, que é uma outra nota com nome diferente. Porém, com um semitom de distância. Nesse caso, são 2 notas com semitom, um semitom de distância uma da outra, porém com nome diferente. Deu para entender? Então, semitom diatônico são notas diferentes e cromático, notas iguais. Por que eu estou explicando isso? Porque no próximo assunto que a gente for tratar, a gente vai precisar usar esse conceito de semitom cromático e semitom diatônico. Tá bom? Então, como eu estou falando de semitom agora, já estou explicando isso para que no próximo assunto fique mais fácil para você. Vamos prosseguir aqui. Uma coisa importante aqui agora, tá? Falar sobre sustenido e bemol. A gente chama isso de acidentes musicais. Só existem 7 notas musicais. Não existem mais que 7. Ah, Luciano, mas Dó e Dó sustenido são 2 notas diferentes. Não. São 2 notas iguais. São 2 Dós. Eu acabei de explicar, né? Que são notas que têm semitom cromático. É Dó e Dó sustenido. São 2 notas Dó, só que uma tem um sustenido e outra não tem. Tá bom? Uma coisa importante que eu escrevi aqui, deixei em vermelho aqui na tela, né? O som não é a mesma coisa que nota. Falar de nota diferente e som diferente são coisas distintas, tá bom? Mais uma vez, vou pegar a guitarra aqui para você poder ouvir. Então aqui, ó, eu tô com a guitarra aqui na terceira casa da corda Lá, que é a segunda corda mais grossa aqui, eu tenho a nota Dó. Na casa da frente, que é um semitom de distância, eu tenho a nota Dó sustenido. As 2 notas são notas Dó, com som diferente. Tá? Isso que eu quero dizer que som e nota são coisas distintas. A gente tem que olhar para isso com um olhar distinto, tá bom? Então, Dó e Dó sustenido
São notas iguais com som diferente, tá bom? Na prática só existem 7 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, tá bom? Existem 12 variações, né? Se você for de semitom em semitom, você teria 12 variações de som, mas com 7 notas musicais. Deu para entender? Se não deu, você me avisa, eu tento explicar isso de outra forma, me manda um e-mail, coloca um comentário aí que a gente tenta explicar melhor isso, tá bom? Então, o que é um sustenido? Que é o joguinho da velha aqui. O sustenido, ele muda o som da nota, da mesma forma que o bemol. Então, são acidentes musicais que alteram o som, mas não alteram a nota. Então, se eu colocar um sustenido no dó, é como se eu fizesse a nota subir, tá? Eu disse ele muda o som para cima, eu deixo a nota mais aguda. Quando eu coloco um bemol na nota, ela continua sendo a mesma nota, por exemplo, o dó, né? Dó bemol, seria o dó um pouquinho para baixo, um pouquinho mais grave, tá? Então, sustenido, você pega a nota e eleva ela um pouquinho. Continua sendo a mesma nota com um som um pouquinho mais agudo. E o bemol, você pega a mesma nota, tira um pouquinho do agudo dela, ela vai diminuir um pouquinho a tonalidade dela para uma nota bemol. Continua sendo a mesma nota. Beleza? Vamos lá, então. Vamos então agora falar de fato sobre a escala diatônica. Eu falei bastante coisa antes, uma introdução grande, porque os conceitos que eu trouxe até aqui eu vou precisar deles para explicar a escala diatônica, tá bom? Então vamos lá. O que é uma escala diatônica? Escala diatônica é uma escala que as notas não se repetem. Existe escala diatônica maior e escala diatônica menor. O nosso assunto aqui, o principal, é a escala diatônica maior, tá bom? Mas existe a menor também. Então, grave bem esse conceito. Escala diatônica sempre tem notas que não se repetem. O que isso quer dizer? Quer dizer que você, numa escala diatônica, você nunca vai ter duas notas iguais. Por exemplo, Dó e Dó sustenido. Não vai acontecer isso. Si e Si bemol. Ou Mi e Mi bemol. Fá e Fá sustenido. Não vai acontecer isso. Se aparecer duas notas iguais numa escala diatônica, com certeza ela está errada. Tá bom? Então grave isso porque eu vou precisar que você entenda isso para explicar um outro conceito que eu já vou trazer. Tá bom? A principal escala da música é a escala diatônica. Eu diria que 90% das músicas são baseadas nas escalas diatônicas. 90% das notas de uma música são notas da escala diatônica. Tá? É muito importante, então, você conhecer a escala diatônica. É ela que dita a tonalidade da música. Você já deve ter ouvido assim, essa música está em Dó maior ou em Ré menor. Dó maior e Ré menor é a escala diatônica que está ditando a tonalidade da música. Tá? Tudo vai girar em torno da escala diatônica. O campo harmônico também, que é um assunto muito importante, principalmente para você que quer se livrar das cifras, você quer ficar independente delas, você vai precisar conhecer o campo harmônico. E o campo harmônico é definido pela escala diatônica. Então, se você não souber a escala diatônica, você não vai saber campo harmônico, e aí você sempre vai ficar dependendo da cifra. Tá bom? Então, presta bastante atenção para você entender bem aqui e poder evoluir aí no teu dia a dia como músico. E eu diria também que a maior parte das músicas, né, ela é na tonalidade maior. 70% das músicas é em tom maior. Por isso que a gente estuda primeiro a escala diatônica maior. E mesmo sendo um assunto tão importante, ele é um dos assuntos mais fáceis que a gente tem para lidar na música, na teoria musical. É muito simples e você já vai ver. Mas mesmo assim, mesmo sendo fácil e sendo muito importante, eu diria que só uns 20% dos músicos eles conhecem como se forma, qual é a regra de formação e como se usa uma escala diatônica. Tem muita gente que até sabe a escala, meio que decorou, mas ele é limitado naquelas que ele decorou. As que ele não decorou, ele não sabe formar. Isso deixa a pessoa um pouco limitada. Então, se você quer conhecer bem, você quer ser independente, você quer ter aí uma flexibilidade na hora de tocar, de improvisar, você precisa saber como funcionam as escalas diatônicas para que você possa formar elas na sua cabeça mesmo. Você vai conseguir formar elas, eventualmente, já precisa trocar de tom, alguma coisa assim. Você sabendo escala diatônica, você consegue fazer isso muito rápido, muito facilmente. Tá bom? Vamos lá então, é muito simples, muito mesmo. A escala diatônica tem uma regra de formação, como a maioria das escalas. É uma fórmula, uma forma de bolo, né, como eu falei antes. Que é bem simples mesmo, tá? São 7 notas, né? Então, a gente começa com a primeira nota da escala que a gente chama de tônica. Essa aqui é a fórmula da escala maior, tá bom? Então, a gente começa com a tônica, que é a nota principal, e aí a gente vai avançando de acordo com essa regra. Então, da primeira para a segunda nota, a gente avança um tom, 2 semitons. Depois a gente avança mais um tom, mais um semitom, outro tom, outro tom, outro tom. E o semitom final aqui, ele faz a escala voltar para a primeira nota. Lembre-se que são 7 notas. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A oitava nota da escala, ela vai ser a primeira. Ela volta para a primeira nota, tá bom?
Então, se você, por acaso, construiu uma escala que começa em Dó e acabou em Ré, tá errado. Você errou em algum lugar, tá? Vamos aqui o exemplo da escala de Dó. A escala de Dó é a mais fácil de todas, tá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó de novo para recomeçar a escala. A escala de Dó, ela segue essa regra, tá? Então vamos lá. Da nota Dó, acompanha aqui no pianinho aqui embaixo, ó. Da nota Dó, que é a primeira nota, que é a tônica, para a segunda nota, a gente vai avançar um tom. Então eu vou aqui, ó, Dó, um tom são 2 semitons. Um semitom está aqui na nota preta, na tecla preta, segundo semitom na nota Ré. Depois eu vou avançar mais um tom. Estou aqui no Ré, vou para Ré sustenido, Mi, mais um tom, né? Agora, da nota Mi, que é a terceira nota, para a quarta nota, eu vou andar só um semitom. Então, Mi para Fá, um semitom. Depois vou andar mais um tom, então eu tenho Fá, Fá sustenido, Sol é o tom. Mais um tom para o Lá aqui, ó. Tenho Sol, Sol sustenido, um semitom, mais um semitom, Lá. Depois de Lá para Si, mais um tom, Lá. Lá sustenido, Si. E, por fim, o semitom seguinte é a própria nota que iniciou a escala. Tá? Então, a escala de Dó, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, essa todo mundo sabe, ela é uma escala que segue essa regra. E qualquer outra escala maior vai seguir essa regra. Tá bom? Vamos outro exemplo aqui, ó. A escala de Mi, eu pulei a de Ré porque a de Ré é muito fácil. Vamos para a de Mi que já tem umas notas diferentes, tá bom? Começamos na nota Mi. E o primeiro tom eu vou para Fá sustenido. Vamos lá, vamos acompanhar aqui, ó. Tenho Mi aqui, um semitom vai para o Fá, mais um semitom vai para o Fá sustenido. Depois eu tenho mais um tom, então eu vou do Fá sustenido para o Sol, eu tenho um semitom, do Sol para o Sol sustenido, mais um tom, aqui no caso, né? Do Fá sustenido para o Sol eu tenho um tom. Do Sol para a próxima nota é um semitom, do Sol sustenido. Sol sustenido para a próxima nota aqui, Lá. Depois eu tenho um tom, Lá, Si. Depois Si, Dó sustenido, né? Eu estou aqui no Si, eu vou um tom, um semitom aqui no Dó. E mais outro semitom no Dó sustenido. Depois do Dó sustenido para a próxima nota é um tom. Então eu estou em Dó sustenido, eu vou Ré, Ré sustenido, 2 semitons. E aí é o último semitom para voltar para a nota Mi. Tá bom? Eu tenho aqui, ó, um piano virtual para mostrar para vocês aqui. Então eu tenho aqui, ó, nota Mi, vou andar 1, 2 semitons. Fá sustenido, vou andar mais 2 semitons. 1, 2. Agora o semitom, que é a quarta nota. Mais um tom. 1, 2. Mais um tom. Dó aqui, né? Dó sustenido na tecla preta. Mais um tom. 1, 2. E o semitom voltou para o Mi, tá? Não sei se você reparou aqui, né? Ele vai mostrando qual que é a nota que a gente está tocando. Se você já entende bem como funcionam as cifras, né? Eu falei disso lá na primeira aula que está lá no blog, como você converte a nota em cifra, né? Ele mostrou aqui as notas para você e a gente seguiu exatamente essa mesma regra. Eu vou tocar aqui na guitarra, só para você ver uma coisa, tá? Eu vou tocar a escala de Mi mesmo, ó. Vamos lá. Não sei se você conseguiu reparar, mas essa escala, ela faz sentido para o teu ouvido. Ela não fere o teu ouvido. Agora eu vou errar a escala só para você ver, ó. Doeu um pouquinho o seu ouvido? Independente do som aqui da guitarra tá bonito ou feio, o fato da escala ela ter saído do padrão já deixa feio o som, incomoda o ouvido. Por isso que esse negócio é de Deus mesmo, porque ele segue um padrão tão natural que pro teu ouvido ele não agride. Eu vou tocar outra escala aqui, ó, escala de Sol, ó. Toda escala, quando ela tá certinha, ela não fere seu ouvido. Tem uma outra escala aí que ela é um pouco mais avançada, eu diria assim, que ela no primeiro momento ela pode soar meio estranha, mas tem a sua explicação e tem a sua aplicação, tá bom? Mas a escala diatônica, como é a mais comum, ela sempre vai fazer sentido no teu ouvido, seja você indo para frente, indo para trás, começando no meio, ou no fim, ou no começo, ela sempre faz sentido para o ouvido, tá? Por isso que é tão legal. Vamos continuar aqui agora. Escala de Fá. Eu coloquei aqui uma interrogação aqui na terceira nota e eu já vou explicar por quê, tá? Mas vamos lá, a escala de Fá, a tônica é Fá. O primeiro tom aqui é a nota Sol, então eu estou aqui Fá, Fá sustenido, Sol. Depois eu tenho mais um tom, Sol, Sol sustenido, Lá. E agora eu tenho aqui um semitom, que eu coloquei uma interrogação para você pensar um pouquinho. Que nota que vem aqui? Lembre-se dos conceitos que eu falei sobre escala diatônica,
sobre semitom cromático, semitom diatônico, tudo direitinho para ver se você consegue me dar essa resposta. Que nota vem aqui? Se eu estou aqui no Lá e eu tenho que avançar um semitom, eu vou ter Lá sustenido, certo? Errado! Por que não é Lá sustenido, Luciano? Porque eu já tenho um Lá. Lembra que não pode ter nota repetida? Por isso que aqui nas teclinhas do piano eu sempre coloquei aqui ó, as opções, né? Sustenido e bemol. Pode ser um ou outro, de acordo com a escala. Tá? Então, no nosso caso, a gente já estava na nota Lá e eu preciso avançar um semitom. Não pode ser Lá sustenido, tem que ser Si bemol. Não pode ser Lá sustenido, tem que ser Si bemol. Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas na prática é a mesma coisa. É a mesma coisa, olha só. Essa aqui é a nota Lá sustenido ou a nota Si bemol. É o mesmo som, exatamente igual. Está no mesmo lugar, tem a mesma frequência sonora, diante da física são notas iguais. Porém, eu digo assim, já desde já, não se acostume a falar as coisas errado. Tá? Eu já vou te mostrar o porquê. Se você já sabe ler partitura, isso é mais fácil para você. Se você ainda não sabe, eu vou tentar te explicar. Lá na primeira aula, que está lá no site, que não tem aula de vídeo, só tem escrita, eu falei um pouquinho sobre a questão da partitura. Né? Vou explicar de forma bem rápida aqui. Essa clave é a clave de Sol e ela define o nome das notas dentro da pauta, que são as linhas e os espaços da partitura. Essa linha aqui, que é a segunda linha de cima para baixo, de baixo para cima, é onde está posicionada a nota Sol. Tá? Então, por isso que a clave de Sol está aqui, porque esse ponto aqui é a nota Sol. Se eu for subindo aqui na pauta, as notas têm que ir aumentando. Se eu descer na pauta, as notas têm que descer. Então, no caso da escala de Fá, né, eu comecei aqui nesse espaço aqui, né, antes do Sol, aqui é o Fá, depois na linha é Sol, depois no espaço é Lá, e aqui na linha, essa linha, que é a linha central da pauta, não tem como ela se chamar Lá sustenido. Não tem, é impossível. A linha do meio da partitura, na clave de Sol, sempre vai se chamar Si. Lembra que eu falei que a nota se chama Si, não importa se ela tem sustenido ou bemol, ela vai se chamar Si. No nosso caso aqui é Si bemol. Tá? E aí na partitura a gente coloca um bemol aqui na frente da clave para dizer que todas as notas Cis dessa partitura, a não ser que você diga para mudar isso, e tem como fazer isso, tá? Usando um símbolo chamado B quadro. Não vou explicar isso aqui porque não é o objetivo da nossa aula falar sobre partitura. Isso está lá no livro, caso você queira ler. Tá? Mas quando você coloca o bemol aqui na frente da clave, a gente chama isso de armadura da clave, você está dizendo que todas as notas Cis dessa partitura serão Si bemol. Mas sempre será Si, sempre será Si. Entenda isso, tá bom? Não aprenda errado. Tem muita gente que aprende errado. Não, Lá sustenido e Si bemol é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque se você se acostumar com Lá sustenido, a hora que você for pegar uma partitura para ler e não tiver Lá sustenido, tiver Si bemol, você vai se perder, você não vai conseguir ler. Aí você vai tocar errado. Tá? Então se acostume a ler certo, acostume a escrever certo e a ler certo, tá bom? Então aqui é a escala de Fá na partitura. Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi e Fá, tá? Conforme a gente tem aqui, né? Se eu colocar o Si bemol aqui, ficou Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi e Fá. Beleza? Agora eu vou explicar uma outra coisa, que é uma dica aqui para você quando for formar as escalas, for escrever aí, para fazer o exercício. As escalas diatônicas, elas sempre seguem a sequência. Por exemplo, depois da nota Fá, não tem como ser nenhuma outra nota a não ser a nota Sol. Tem que ser Sol. Depois do Fá, não pode ser Fá sustenido. Tem que ser Sol, tá? Sol bemol, Sol sustenido, não sei, aí depende da escala, mas precisa ser uma nota Sol. Depois da nota Sol, obrigatoriamente, tem que vir uma nota Lá. Não importa se é bemol, sustenido, não importa, tem que ser Lá. Depois do Lá, sempre vai ser Si. Depois do Si, sempre Dó. Depois do Dó, sempre Ré e assim por diante. Eu vou voltar aqui, ó, escala de Mi. Ó. Esquece que tem sustenido, tá? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Seguiu a ordem das notas, tá? Direitinho, conforme está lá na partitura. Sempre na partitura, as notas seguem em sequência. Fá, depois só pode ser Sol, depois só pode ser Lá, depois só pode ser Si, só pode ser Dó, Ré, Mi e Fá. Essa regra que está aqui na partitura se aplica também na hora que você for escrever as escalas. Deu para entender? Tá bom? Então, depois de uma nota Dó, em qualquer escala musical, sempre vai ser a nota Ré. Escala diatônica, tá? Depois da nota Ré, em qualquer escala, seja maior, menor, não importa, sustenido, bemol, depois de uma nota Ré, sempre vai vir uma nota Mi. E assim por diante. Agora vamos falar de uma escala um pouquinho mais difícil,
Não que seja difícil porque a regra é diferente, não, a regra é igual, mas é porque é uma escala que a gente lida menos, que são as escalas que tem sustenido e bemol, tá? Vamos lá. Escala de Dó sustenido, eu peguei a de Dó sustenido porque ela é bem simples, é bem parecida com a escala de Dó. Se você pensar um pouquinho, qual que é a diferença entre a nota Dó e a nota Dó sustenido? As duas são Dó, só que uma é um pouquinho mais alta do que a outra. Se você pegar a escala de Dó e quiser transformar ela numa escala de Dó sustenido, o que você vai fazer? Você vai pegar a escala de Dó e colocar sustenido em todas as notas. Bem simples. Vai seguir a mesma regra de formação. Quer ver? Olha só. Então, se a tônica é Dó sustenido, eu estou aqui na tecla preta. Eu vou dar um tom. Então, 1, 2. 2 semitons. Parei em Ré sustenido. E aí agora aqui o próximo tom. Eu vou dar 1, 2. É a nota Fá. Certo? Errado, não pode ser Fá. Acabei de explicar que depois da nota Ré, obrigatoriamente, em qualquer escala diatônica, precisa vir uma nota Mi. Tem que vir uma nota Mi. E agora, Luciano, não tem nota Mi aqui entre o Fá e o Mi, só tem Mi e Fá. E agora? O que acontece? Se você lembrar do conceito de sustenido e bemol, que eu falei agora há pouco, o que é um sustenido? É um acidente que altera a altura da nota, você aumenta ela um pouquinho. Qual que é o problema então de eu colocar um sustenido no Mi? É só porque não está escrito aqui na teclinha do piano, Mi, Mi sustenido, porque, igual aqui, né? Não tem problema nenhum. Isso é um mito que as pessoas acham que existe, que não existe nota Mi sustenida. Claro que existe, não tem como não existir, até pelo que eu acabei de explicar. Aqui na partitura, depois do Ré, vai vir um Mi. Não importa se é sustenido, bemol, tanto faz. Tá? Então, se você um dia ouviu falar que não existe Mi sustenido, deleta isso da tua cabeça porque isso está errado. Existe sim. Onde é a nota Mi sustenido? É aqui, no mesmo lugar da nota Fá. É no mesmo lugar, ela tem o mesmo som, mas tem um nome diferente. Aí vem mais uma vez, Luciano, mas isso é besteira, tanto faz falar Mi sustenido ou Fá. Do ponto de vista do som, eu até concordo com você. Agora, se você um dia pegar uma partitura em Dó sustenido, que pode existir, não vai ter nota Fá e a nota Fá sustenido. Vai ter a nota Mi sustenido e a nota Fá sustenido. Você vai se embolar na hora de ler. Então, eu sugiro que você aprenda certo mais uma vez. Na prática, eu vou dizer com muita sinceridade, eu não vejo nada sendo escrito, composto na tonalidade de Dó sustenido. Não vejo muito sentido em fazer isso mesmo. Mas pode ser que apareça. E aí, quando aparecer, você já vai saber. Mas nem é só por isso que eu insisto nessa questão do Mi sustenido. É porque na próxima aula que a gente vai ter, vai ser a aula sobre escala cromática. A escala cromática, lembra do semitom cromático? São notas com nome igual. Vai aparecer a nota Mi sustenido lá. E aí, se eu não tivesse explicado isso para você aqui, você ia dizer que eu estou ficando maluco a hora que eu falar do Mi sustenido. Tá? Então, não é loucura minha. Existe Mi sustenido e a escala de Dó sustenido é um bom exemplo. Porque depois do Ré sustenido, que está aqui, eu vou dar um tom. Então, duas notas, aqui 2 semitons. O Mi sustenido vai substituir aqui a nota Fá. Tá? Depois do Fá, eu venho para o semitom. Estou aqui no Fá, Mi sustenido, né, no caso. Vou andar meio tom, vou parar aqui no Fá sustenido, depois Sol sustenido, Lá sustenido. Eu estou aqui e qual que é a próxima? Eu vou andar 2 semitons. 1, 2. Não é a nota Dó, pelo mesmo motivo que não era a nota Fá, porque eu já tenho o Dó, que é a primeira nota, né? Se eu colocasse um Dó aqui, ficaria Dó e Dó sustenido já estaria errado, estaria faltando a nota Si. E aí lá na partitura não teria como eu representar isso, tá? Então aqui também é a nota Si sustenido, que também dizem que não existe. Existe sim, e essa é a prova disso, beleza? Grava isso aí, porque você vai precisar mais para frente. Vamos avançar. Escala de Fá bemol, agora para explicar um outro conceito. Da mesma forma que a escala de Dó e a escala de Dó sustenido tem a diferença só de meio tom, peguei a nota Dó e subi todas as notas meio tom, a escala de Fá, eu estou com o Fá aqui, Fá bemol é o Fá meio tom para trás, tá bom? E aí eu pego a escala de Fá e tiro meio tom de todas as notas, tá? E aí vai acontecer isso aqui, Fá bemol, tá aqui, né? Quem que é o Fá bemol? É igual o Mi. Então, 1, 2, vou parar aqui no tom, Sol bemol, mais um tom, 1, 2, Lá bemol. E agora? Qual que é a próxima nota? Já grava aí. Depois do Lá só pode ser a nota Si. Mas qual Si? Veja só, eu estou aqui no Lá bemol e preciso vir para cá, que é o próximo semitom.
Aqui é Si, aqui é Si bemol. Como que essa nota Lá pode ser um Si? Pergunta para você. Tem como? Sim, tem como. Existe um carinha chamado dobrado bemol. São dois bemol, um na frente do outro. Tá bom? É muito pouco comum a gente ver essa figura musical, o dobrado bemol, mas ele existe para justamente seguir a regra aqui da escala diatônica. Então, depois do Lá bemol, na escala de Fá bemol, vai vir para essa nota que seria um Lá, só que ela, na verdade, não é um Lá, é um Si. Dobrado bemol, Si com dois bemóis. Se eu pegar a nota Si, que está aqui, tirar dois semitons, 1, 2, vai continuar sendo a nota Si, porém com dois bemóis. Tá bom? Por que o Si dobrado bemol ou qualquer nota dobrado bemol é importante? Quando eu for falar sobre o acorde diminuto, bem lá na frente do curso, o acorde diminuto ele usa essa nota dobrado bemol. Então, se você não souber que isso existe, lá na frente, quando eu fosse te falar do acorde diminuto, você também ia achar que eu fiquei maluco e inventei um negócio aqui. Não, não inventei, existe e se você pesquisar você vai ver que tem esse tal de dobrado bemol. Então, no caso aqui é um Si dobrado bemol, tá? Aí agora um alerta de polêmico aqui. Eu sempre faço esses alertas quando eu falo sobre assuntos que são polêmicos, tá bom? Sobre cifras em Lá sustenido e Ré sustenido e qualquer outro tom maluco. Tem muita gente que escreve a cifra errada. Lembra que eu falei na escala de Fá não tem Lá sustenido, tem Si bemol. Só que o povo insiste em colocar Lá sustenido. Mais uma vez, eu vou insistir para você, não faça isso. Se você vai colocar uma cifra de um tom Lá, não vai existir a nota Lá sustenido nunca. Desculpa, no tom Fá. Nunca vai existir a nota Lá sustenido. Por quê? Porque já tem um Lá. Você precisa escrever Si bemol. Da mesma forma que você dificilmente vai ver uma escala em Lá sustenido. Por quê? Porque se eu pegar a escala de Lá e colocar sustenido em todas as notas, olha o que vai acontecer. Do Lá vira Lá sustenido. O Si vira Si sustenido. E o Dó sustenido vai virar um Dó com um xizinho aqui, que é um dobrado sustenido. Eu acabei de falar do dobrado bemol. E se eu colocar um sustenido numa nota que já tem sustenido, vai ficar com dois sustenidos. Só que se você colocar dois jogo da velha na frente da nota, ele fica ruim de ler. Então os escritores de música, eles criaram um símbolo que é um X. Não é um X exatamente assim, tá? Como está aqui. Mas é que aqui eu não tinha como colocar o Xzinho bonitinho lá da partitura. Ficou um X normal. Mas é um X bonitinho, tá? É um dobrado sustenido. E se você escrever uma música em Lá bemol, ela eventualmente ou possivelmente vai ter o acorde ou a nota Dó dobrado sustenido. E você nunca vai ver isso numa partitura. Portanto, escreva direito as escalas. No lugar de escrever uma escala de Lá sustenido, o que era melhor fazer para evitar esse tipo de situação? Era melhor escrever a música em Si bemol. Só que o povo, por algum mistério da natureza, acha que você tocar qualquer coisa que tenha bemol na frente é mais difícil. Isso sabe por que é mais difícil? Porque as pessoas não estudam. E aí, por não estudar, elas criam um bloqueio mental sobre coisas que elas não têm familiaridade. Então, como as pessoas não veem, não estudam escalas que têm bemol e sempre substituem o bemol pelo sustenido, no caso aqui, por exemplo, na escala de Fá, né, que eu falei agora há pouco, que o pessoal substitui o Si bemol por Lá sustenido, acaba que você nunca vê bemol na cifra. O pessoal tira todos os bemol. Aí quando você precisa escrever um negócio num tom assim, Lá sustenido, que é comum tocar em Si bemol, no caso, né, que é a nota correta, é muito comum, você tem esse tipo de distorção, de anomalia, de, sei lá, escolha um nome aí. Tá? Então, assim, essa é um pouco polêmico esse tema, porque tem gente que acha que isso não faz diferença. Faz diferença sim. Se você está estudando, estude para fazer a coisa direito. Lembra lá no início da aula? Quando fizer as coisas, faça como se fosse para Deus. E Deus merece o melhor. E o melhor é fazer direito. Tá? Existe teoria, existe um porquê das coisas, que se você usar desde o início da tua caminhada aí musical, você não vai ter dificuldade depois. E eu convido você para evangelizar as pessoas para essa questão do estudo da parte musical e do estudo correto dela. Porque às vezes a gente quer pegar o caminho mais curto, mais rápido, mais fácil para evitar dor, e a gente acaba aprendendo errado e depois ensinando errado. Não é incomum. Se você for lá no Cifra Club, eu não tenho nada contra o Cifra Club, é muito bom. Mas a quantidade de cifras que tem anomalias desse tipo aqui, não que vai ter um Dó dobrado sustenido lá, né? Mas vai ter duas notas erradas. Por exemplo, Lá é Lá sustenido num tom Fá. Você vai ver isso demais. E isso é errado. Por quê? Porque as pessoas aprendem errado e ensinam errado. Tá bom? Era isso que eu queria falar aqui. É uma polêmicazinha pequena aqui. Mas
fim de polêmica aqui, vamos voltar para o nosso assunto. Qual é a conclusão da nossa aula aqui? Eu falei bastante sobre escala diatônica, falei sobre tom e semitom, falei sobre algumas coisas aqui. A conclusão que eu quero trazer aqui para vocês é: escala diatônica é um tema fácil. Eu não sei se vocês acharam fácil, mas ele é fácil diante da complexidade de outros assuntos que existem na música. Não se preocupe se você não entendeu alguma coisa aqui. Assiste a aula de novo, dá uma olhadinha lá no livro, tem explicações diferentes lá no livro. Me pergunta se você precisar de algum exemplo, alguma coisa assim. Pode entrar em contato comigo através do e-mail. Lá no site tem o meu e-mail. Você pode mandar também um comentário aqui nesse vídeo. Eu vou responder para tentar te ajudar. O importante é que você não tenha dúvidas. Agora, estude escala diatônica. Estude. Se tem alguma coisa na teoria musical que você precisa saber bem, é a escala diatônica.